é a nossa aula de eclesiologia. Vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez meditando na tua palavra. Senhor, que cada palavra que levarmos ao coração das crianças haja um grande mover do teu Espírito em cada vida, em cada idade, transmitindo, Senhor, paz ao coração dos pequeninos através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar sobre a obra missionária, o Espírito Santo e a obra missionária. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O professor Gunnar Wingren foi para Chicago em 1904, a fim de estudar 4 anos de teologia no seminário sueco. Em maio de 1909, ele foi diplomado e no mês seguinte assumiu o pastorado da primeira igreja batista em Menominee, mas no verão desse mesmo ano, Deus o encheu de uma grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Em novembro de 1909, Wingren dirigiu-se até Chicago a fim de participar de uma conferência realizada pela Igreja Batista Sueca. Ele foi com o firme propósito de buscar o batismo com o Espírito Santo. Depois de 5 dias buscando ao Senhor, Jesus o batizou com o Espírito Santo e com fogo, falando em novas línguas, conforme está escrito em Atos capítulo 2. Assim se expressou Wingren no seu diário. É impossível descrever a alegria que encheu meu coração. Eternamente o louvarei, pois ele me batizou com o seu Espírito Santo e com fogo. O movimento pentecostal crê que a efusão do Espírito foi concedida à igreja, a fim de que ela cumpra a grande comissão no poder e autoridade do Espírito Santo. No contexto de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo o responsável direto pela expansão e multiplicação da igreja. Isso é um modelo para a igreja atual. O Espírito Santo escolhe, capacita, envia e pede. Os resultados da ação do Espírito atestam o crescimento e o sucesso da igreja primitiva em Jerusalém, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa e Roma. A igreja cristã primitiva cumpriu cabalmente sua missão evangelística. A expansão da igreja nas 5 regiões, Jerusalém, Palestina, Ásia Menor, Europa e Roma, é resultado da ação do Espírito. E naquele tempo as condições de transportes não se comparam com os dias atuais. Mas, no entanto, em menos de 40 anos, o cristianismo havia chegado a todo o Império Romano Oriental. A grande comissão de Jesus à sua igreja abrange a evangelização à nossa volta e a obra missionária. Jesus derramou do poder do Espírito Santo sobre os seus servos no dia de Pentecostes para que se tornassem suas testemunhas, tanto na cidade que estavam, como em outras cidades, até a extremidade da terra.
Evangelizar significa anunciar as boas novas. Isto é uma obrigação de cada salvo. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Nos últimos momentos entre os seus discípulos, Jesus enfatizou o dever de cada crente proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Isso envolve a transculturação, porque os diversos costumes e cultura dos povos do mundo que influenciaram na formação e na preservação de igrejas em meio a todos os povos. Nem todo crente pode ir para o campo missionário, mas todos podem interceder em oração e podem contribuir financeiramente, ajudar de muitas outras maneiras. O assunto é demais urgente. Quem passa desta vida para outra sem Jesus está perdido para sempre. Por isso não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Brasil, o primeiro colocado na América Latina em prostituição infantil. Além disso, temos aqui milhares de alcoólatras e viciados em outras drogas e um número expressivo de menores abandonados. Estes e outros dados alarmantes devem nos despertar para a urgência da evangelização. O Pai estabeleceu o plano da salvação. O Filho executou o plano e o Espírito Consolador convence os pecadores e os converte, realizando o milagre do novo nascimento. Deus quer usar aqueles a quem Ele salvou para a salvação da humanidade, seja na família, na vizinhança, os estrangeiros pequenos e grandes. Ele quer salvar a todos. O mundo hoje conta com mais de 7 bilhões de habitantes. E destes, cerca de 2 bilhões nunca ouviram a mensagem de salvação. Na igreja primitiva, todos evangelizavam incessantemente e em toda parte, no poder do Espírito Santo, com sinais e milagres. Precisamos em todo tempo estar revestidos do poder do alto, para dar continuidade a essa urgente obra, a fim de que alvorocemos o mundo para Cristo. Temos hoje muitos pregadores eloquentes, mas é o poder do Espírito Santo que faz de nós ganhadores de almas no mundo todo. Graças à direção, à providência do Espírito Santo, o Evangelho, tendo alcançado a Europa, chegou também à América do Norte, de onde vieram os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. Em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo,
ficai firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés, a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo ainda fala, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vamos falar da janela 10x40, à luz de Efésios 6:10 ao 20. Percebemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10x40 nos apresenta os grandes desafios da necessidade humana, o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves. Os membros do corpo de Cristo estão guerreando numa guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno, por meio de ciladas e artimanhas cruéis. É muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e um enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda a reverência, com todo zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, sapatos de prontidão para pregar o evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada janela 10x40. Essa expressão foi criada para trazer uma relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da ilha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço apresenta uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações, marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, mais de 2/3 da população do mundo. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante muitas igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial.
A partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração. É tempo de orar por esses povos. Assim sabemos que as nações da janela 10x40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais da área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 10x40. É preciso mais iniciativas como essas, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele e à medida que as vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual. E a janela 4x14, você já ouviu falar? A janela 4x14 é um termo evangelístico que compreende todas as crianças e adolescentes do mundo que têm entre 4 e 14 anos. Tem sido comprovado que 86% dos que aceitam a salvação do Senhor Jesus tomam essa importante decisão até os 14 anos. 10% de 15 a 30 anos e 4% após os 30 anos. É uma fonte do site APEC. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celestial que pereça um só desses pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O doutor Dan Brester apresentou na Assembleia Geral da Aliança Evangélica Mundial em maio de 2001, na Malásia, um conceito novo até então. As pesquisas indicam que a maioria dos não alcançados no mundo tem entre 4 e 14 anos de idade. Eles são o futuro do mundo e poderiam ser mais facilmente alcançados se existisse um esforço maciço por parte da igreja. Esse deveria ser um dos nossos focos principais. Bright Mears, vice-presidente para o Programa de Estratégias Internacionais da Visão Mundial, divulgou dados de uma pesquisa mostrando que nos Estados Unidos, aproximadamente 85% das pessoas fizeram sua decisão por Cristo nessa faixa etária. É preciso que líderes da igreja reexaminem suas prioridades atuais. Assim poderemos alcançar as crianças e ensiná-las a ter o coração sensível à voz do Pai. Assim como aconteceu com o pequeno Samuel, que se tornou um grande profeta. Se os líderes das igrejas compreendessem o poder de investimento nessa faixa etária, o resultado seria totalmente diferente do que vemos hoje em nossa pátria. Mas quais os locais para evangelismo? Nas casas, uma tarde alegre com as crianças da vizinhança? Nas praças, atividades recreativas, lúdicas, histórias, pinturas no rosto? Nas escolas, via gideões, missionários, distribuição de bíblias? Na igreja, através da EBD, reforço escolar, esportes, escola bíblica de férias?
nas casas de apoio, visitação regular, nos hospitais infantis. Utilizar adolescentes e jovens da própria igreja no evangelismo. Ser simpático, sorrir. Lições e palavras bem simples. Jesus ama você. Use figuras, fantoches, lanches, sucos, pãezinhos simples, desenhos. Você pode encontrar desenhos e atividades gratuitos na EBD Online, na ebdonline.com.br. Incentive as próprias crianças da igreja a convidarem outras crianças. E como preparar uma boa aula para as crianças na EBD e outros momentos na casa de Deus? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. A resposta é: ame-as, e você estará apto a ser um bom mestre. Se você tem amor pelas crianças, saberá usar sua criatividade e realizar atividades condizentes com a idade deles. Procure sempre ser alegre nas aulas, tratar as crianças com carinho, respeito e consideração. Com certeza elas vão retribuir. Utilize recursos didáticos, louvores infantis relacionados com o ensino bíblico. É uma forma de fixar a lição ensinada. Atividades simples como dobraduras, pinturas, pequenos exercícios. Ensine oração para as crianças. Você fala, elas repetem. Cartazes e outros recursos visuais. Memorização de versículo bíblico. Criança tem muita facilidade de decorar e elas nunca vão esquecer aquele versículo. Use métodos criativos de memorização de versículos. E o que, quanto ao ensinar, ensine a Bíblia. Comece ensinando Gênesis, a criação, a queda, seguindo uma sequência lógica. Trabalhe com datas especiais, Natal, Páscoa. Ensine a relação daquele evento com a Bíblia. Uma dica preciosa: não se preocupe em ensinar demais fatos, números, detalhes. Ensine objetivamente, uma coisa de cada vez, reforçando sempre o tema. Você pode conhecer o meu site e baixar apostilas com histórias bíblicas. marinachule.wordpress.com. Deus te abençoe. Eu, Itamara, eu também sou missionária e hoje eu vim contar uma história para vocês, as aventuras de um missionário. O nome do nosso missionarinho é Danielzinho. O Danielzinho, ele é sueco, gente. Cresceu lá na Suécia. O papai dele e a mamãe dele sempre levavam eles na igreja, que nem o papai e a mamãe de vocês. Lá naquela época eles estavam reconstruindo a igreja, então eles saíam correndo para a mata, enchia os sacos ali de pedra e trazia para ajudar na reforma da igreja. Ele completou os seus 18 anos ali e se tornou um jovem, forte. E como ele já estava grande, ele precisava fazer o quê? Trabalhar. Só que lá na Suécia estava muito difícil. A primeira viagem que Danielzinho faz assim longe, sabe? Ele pega um navio e sai da Suécia e vai para onde? Estados Unidos? Para os Estados Unidos da América. Trabalhava, gastava com comida e ele também enviava dinheiro para os pais dele. O Danielzinho, ele tinha um desejo no coração dele de fazer a obra missionária. Aí um dia Deus falou com ele que era para ele procurar um amiguinho dele chamado o Gunnarzinho. Deus falou que eles iam fazer a obra de Deus juntos. Então Deus revelou para eles um nome chamado Pará. Vocês acham que o Danielzinho sueco sabia onde era o Pará? Fica no qual país? No Brasil, isso, eles não sabiam nem onde que ficava. Aí eles foram
né, numa biblioteca e viram que Pará ficava no Brasil. E o que eles fizeram? Eles foram pro Brasil. Eles foram para o Brasil, eles foram fazer a obra de Deus Eles obedeceram a Deus. dos Estados Unidos e veio pro Brasil. em Belém do Pará. Belém do Pará. Ele cresceu, chegou no Brasil e está trabalhando como Pastor. missionário. O Gunarzinho já era um pastor formado, estudado, então ele foi cuidar mais da parte da papelada, tá? Ele era responsável por abrir mais igrejas. Agora o Danielzinho, sabe o que o Danielzinho gostava de fazer? Entrar na mata, ir nas vilas, falar com as pessoas, com as crianças. Ele carregava as malinhas dele, ó, quilômetros e quilômetros a pé. Na mochilinha pequena tinha o que será? Era só um pouquinho de roupa. E na mala grande? Vamos ver o que tem dentro? Olha, Danielzinho tinha dias e dias, que às vezes ele chegava a andar 400 quilômetros. Nossa. E olha o que ele carregava na mochilinha. A Bíblia. Sabe por quê? Ele evangelizava e vendia Bíblias. Isso, um monte de panfletos. Ele ia nas casas, ele entregava, ele falava do amor de Jesus. E sabe o que ele mais gostava? Era quando as crianças, quando os adultos, aceitavam Jesus no coração. Um dia, enquanto ele estava entrando na mata, aconteceu uma coisa muito assustadora. Assim, no chão ele viu um rastro. E sabe o que ele viu? Uma cobra. Uma cobra. O Danielzinho estava lá, tremendo de medo. Cobra veio, olhando assim, bem de frente com o Danielzinho, sucuri. Foi picado? Pá, a cobra foi embora, gente. Sabe por quê? Eu sei, porque Deus estava aguardando ele. Sabe quem que era o Danielzinho? Daniel Berg. O fundador da Igreja Assembleia de Deus. Era um missionário que veio lá da Suécia. Ele era um sueco e seu amiguinho Gunarzinho também era sueco. E como que era o nome dele? Gunnar Wingre. Aí, muito bem. Vocês já viram o Daniel Berg? Não. E ele chegou aqui, sabe quando? Em 1910. Embarcou nos Estados Unidos dia 5 de novembro e chegou no Belém do Pará dia 19 de novembro. Quantos dias de viagem? 14 dias de viagem dentro do navio. Lembra que eu falei que o Daniel ele era mais forte assim? Daniel, esse aqui é o Gunnar Wingre. Da primeira igreja, do primeiro templo da igreja, ela iniciou o trabalho em 1911 como missão de fé apostólica. E em 11 de janeiro de 1918 foi um registro como Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aqui dentro tem umas bandeirinhas. Cada um de vocês vai pegar uma bandeirinha, tá bom? Iniciaram o trabalho aonde mesmo? Pará. Pará, em Belém do Pará. Aí eles foram para o Nordeste e foram vindo até chegar no Sul. Muitas pessoas que Danielzinho encontrou estavam com o coração sujo. Que Jesus, ele perdoa. O coração das pessoas ficava pio, purificado, alvo como a neve, né? Tem aquele louvor na palavra de Deus. Aí o Espírito Santo, né, enchia nosso coração da presença de Deus. E há uma esperança maravilhosa de nós irmos aonde? Para o céu. Deus está lá preparando uma cidade para nós e morar no céu. Era esta a mensagem que Danielzinho pregava. E é esta mensagem que todos nós, como missionáriozinhos, né, precisamos pregar. Amém? Agora nós vamos se colocar de pé neste momento. Bandeirinha na mão, levanta a bandeirinha para cima. Aí vocês vão guardar no meio da Bíblia de vocês. E agora vocês vão pedir para o Papai do Céu estar abençoando esses missionários que estão fazendo a obra de Deus. Amém?